Olá, alunos! O que meninas? Neste tópico, vamos falar sobre os contratos de parceria e de arrendamento rural, suas diferenças e suas semelhanças. No Brasil, durante a aprovação do Código Civil de 1916, era predominantemente rural. No entanto, poucos dispositivos tratavam de questões rurais, destacando-se uma legislação predominantemente urbana. O Código Civil de 1916 tratou apenas de um contrato agrícola, que era o de parceria. Tanto a parceria quanto o arrendamento foram disciplinados por leis próprias, como a Lei 4.504, de 1964, que é o Estatuto da Terra, e seu decreto regulamentador, o Decreto 59566, de 1966. O Código Civil de 2002 não regulamentou a matéria, reservando a disciplina dos contratos rurais para a legislação especial. Sobre parceria rural, a parceria é um contrato agrário onde uma pessoa cede prédio rústico a outra para que esta cultive ou entregue animais para pastorear, tratar e criar, partilhando os frutos, os lucros ou prejuízos. Pode envolver o uso específico de parte ou de todo o imóvel rural, com a partilha dos frutos ou produção, nas proporções previamente estipuladas e dentro dos limites percentuais previstos no Estatuto da Terra. O arrendamento rural é o contrato agrário em que uma pessoa cede a outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo do imóvel rural, parte ou partes do mesmo, com o objetivo de exercer atividades agrícolas, pecuárias, agroindustriais, extrativas ou mistas, mediante certa retribuição ou aluguel. No contrato de arrendamento, então, não há a partilha de lucros e riscos. O contrato de arrendamento assemelha-se ao contrato de locação de coisa, pois envolve a cessão de um imóvel em troca de uma retribuição. Podem ser arrendadores ou arrendatários, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. E também é admitido o subarrendamento, desde que com consentimento expresso do proprietário. Então, a natureza jurídica dos contratos tem algumas semelhanças e algumas diferenças. No caso do arrendamento rural e da parceria, as semelhanças é que ambos são contratos bilaterais, onde há previsão de direitos e obrigações para ambas as partes. Ambos são consensuais, necessitam apenas de um acordo mútuo da celebração do contrato. Então, nesse caso, não há uma formalidade específica, podendo ser reconhecido um contrato, inclusive verbal. Oneroso, tem vantagens e sacrifícios para ambas as partes. Então, consensual, então, não solene, pode ser escrito ou verbal, e intuito persone, ou seja, que é formalizado em função da pessoa do contratante. Com relação às diferenças, o contrato de parceria é caracterizado como um contrato aleatório, já que há a partilha de lucros e ou prejuízos. Enquanto o contrato de arrendamento, não. O contrato de parceria é um acordo jurídico que envolve a partilha de riscos e ou benefícios entre duas ou mais partes, que comprometem a colaborar para o desenvolvimento de atividades específicas. Por isso, esse contrato é caracterizado como um contrato aleatório, ou seja, que prevê a existência de risco de não haver, então, contraprestação do futuro, admitido perfeitamente no nosso ordenamento jurídico. O contrato de arrendamento é mais próximo de um contrato de aluguel. Ele não é um contrato aleatório. O valor da contraprestação é fixo e não contempla, em regra, a existência ou não de lucro com a operação. Então, é um contrato em que o proprietário da terra cede o uso do imóvel rural ao arrendatário, que vai ficar responsável por explorar a terra e pagar um preço fixo ao proprietário. Então, o contrato de arrendamento não é caracterizado como contrato aleatório. Com relação à prova da existência do contrato, se o contrato é não solene, ou seja, se prevalece, então, a necessidade apenas do consenso, não há a necessidade de uma forma solene, escrita e expressa, então é possível o reconhecimento de um contrato de arrendamento e ou de parceria, mesmo na sua forma verbal. Então,
é autorizada, em casos cuja discussão é justamente essa no judiciário, o reconhecimento da existência de um contrato de parceria ou de arrendamento, a prova testemunhal. De modo que a ausência do contrato não vai impedir a aplicação da norma que é o Estatuto da Terra. Com relação a prazos de duração dos contratos, existem decorrência específica das necessidades de exploração de cada segmento agropecuário, prazos mínimos previstos no Estatuto da Terra de exploração em um contrato de arrendamento ou de parceria. Veja, o arrendamento no Estatuto da Terra, o arrendamento agrário prevê um prazo mínimo para lavouras temporárias de 3 anos, lavouras permanentes de 5 anos, e exploração florestal mínimo de 7 anos, pecuária de pequeno e médio porte mínimo de 3 anos, e de grande porte, que implica cria, recria, engorda, extração de matérias-primas, mínimo de 5 anos. Esses prazos são os prazos necessários para que ocorra o plantio, crescimento e colheita de uma safra, ou o crescimento, engorda, venda e abate de um animal de corte que depende, então, do ciclo de produção, né? E que isso, então, tem a previsão já expressa no Estatuto da Terra. Se temos os prazos mínimos, como é que fica a questão de renovação ou prorrogação do contrato? O Estatuto da Terra prevê a possibilidade do direito de preferência à renovação. Então, o arrendatário tem preferência à renovação desde que o proprietário notifique extrajudicialmente as propostas existentes. Então, se o arrendatário tem um contrato em vigor e há um interesse em renovar o arrendamento, para o arrendatário ou para terceiros, o arrendatário, então, tem direito de preferência. E existe, então, a obrigação do arrendador de emitir essa notificação extrajudicial. Se não houver notificação extrajudicial, o contrato é automaticamente renovado, a menos que o arrendador desista ou faça nova proposta. No caso da retomada pelo proprietário, um proprietário que deseja, então, retomar o imóvel pode notificar a intenção de retomá-lo para explorá-lo diretamente ou por meio de descendente. E esses direitos não prevalecem se o proprietário notificar sua intenção de retomada nos 6 meses anteriores ao vencimento do contrato. Então, tem que ser no primeiro semestre que antecede o último ano do encerramento do contrato. Esse prazo está previsto no Estatuto da Terra. Com relação à renovação, ainda, que a renovação implica em um novo contrato com novas condições e prazos. Já a prorrogação é a manutenção do contrato em vigor, né, mantendo-se as mesmas condições do contrato original, mas estendendo os seus prazos. O que vai distinguir, então, são os termos da renovação e prorrogação e os seus efeitos, que poderão ser alterados ou não, no caso aí da renovação. Bom, esses prazos mínimos têm relação direta com a questão da função social da propriedade. Os prazos mínimos do contrato estabelecem e têm como objetivo proteger o arrendador, o parceiro, e de garantir, né, o retorno econômico razoável do objetivo pelo qual houve a pactuação aí do arrendamento da parceria. Bom, também é importante ressaltar que também há o direito de preferência na alienação do imóvel. O direito de preferência é assegurado ao arrendatário e também ao parceiro, conforme artigo 92, parágrafo 3º do Estatuto da Terra, ao proprietário que pretende alienar o imóvel, ele tem obrigação de oferecê-lo primeiro ao arrendatário e também ao parceiro. Os ocupantes do imóvel também têm preferência desde que ofereçam um preço igual ao da proposta recebida por terceiros. O direito de preferência, então, é condicionado à oferta que foi recebida no mesmo valor e também nas mesmas condições de pagamento. É preciso, então, que o proprietário, desejando alienar o imóvel, ele notifique o arrendatário ou parceiro da intenção de venda e o arrendatário, então, vai ter 30 dias para manifestar a sua aceitação ou desistência. E, se houver modificação na proposta, como um novo preço, é necessária uma nova notificação a ser enviada para o arrendatário. Isso impede, então, de ser notificado da venda por um valor,
a venda recusa porque entendeu-se que o valor era acima do mercado, acima das possibilidades de pagamento, e depois vende-se para aquele ofertante, mas com uma condição diversa. Nesse caso, vai haver necessidade, obviamente, de nova notificação. Com relação à desistência da venda pelo proprietário, o proprietário tem a livre disponibilidade do bem e pode, então, desistir da venda, desde que não tenha compromisso prévio realizado aí, contrato preliminar ou um contrato de promessa de compra e venda, não havendo o aceite da oferta, poderá haver a desistência a qualquer momento. Bom, com relação ao direito de preferência em favor de subarrendatário, né? O subarrendatário é a figura do arrendador, do arrendatário, e esse arrendatário, havendo possibilidade, previsão expressa no contrato, autorização do arrendador, ele subarrendar, ele arrendar para um terceiro. O subarrendatário que explora diretamente a terra também tem direito à preferência, porque a finalidade do Instituto é proteger quem trabalha e aplica capital na exploração da terra. Nesse caso, mesmo nas alienações judiciais, o direito de preferência é mantido. E no caso de direito de preferência, quando há vários arrendatários? Quando o imóvel rural à venda é explorado por múltiplos arrendatários, o direito de preferência só pode ser exercido para a aquisição total da área. E a manifestação da venda deve ser comunicada a todos os arrendatários para assegurar que qualquer um deles possa adquirir o imóvel se os outros não usarem do mesmo direito à preferência ou preempção. Importante ressaltar que o exercício do direito de preferência implica no depósito do preço da venda. Para exercer o direito de preferência, o interessado deve propor, em caso de não ter sido concedido o direito de preferência, para que ele promova a ação anulatória do negócio jurídico exercido em preterimento ao seu direito de preferência, ele tem que propor ação anulatória, mas para isso ele tem que depositar o preço já juntamente com a propositura da ação judicial para requerer a anulação da venda. A mera propositura de ação anulatória por suposto preterimento de direito de preferência não vai acarretar a anulação da venda, e se houver prejuízos para o adquirente e o alienante e o arrendatário propor ação sem o depósito, ele pode ter o seu processo julgado improcedente e ainda condenado nos prejuízos, além dos honorários do começo e custos, também nos prejuízos que decorrer desta ação considerada temerária, porque implica dizer que o intuito do arrendatário era meramente atrapalhar a alienação, porque ele não tinha de fato condição ou interesse de cobrir a oferta, e exercer o seu direito de preferência. Tá bom? Com relação ao procedimento judicial, um detalhe interessante é que o Estatuto da Terra ele cita a existência de que seria uma ação sumária. O Código de Processo Civil vigente, o Código de Processo Civil 2015, extinguiu o rito sumário que existia no Código de Processo Civil de 73 e unificando, pode-se dizer assim, o procedimento num chamado rito comum. Então, a gente tem aqui os ritos especiais e o rito comum. Então, não existe mais ação sumária, de modo que esse procedimento é aplicável o rito comum. Então, temos ali petição inicial, requisitos do artigo 319 do CPC, possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela do artigo 300 do CPC, e contestação em 15 dias, impugnação em 15 dias, enfim, os prazos aí processuais próprios do CPC rito comum. Bom, com relação à indenização por benfeitorias, nós temos, como você sabe, as benfeitorias voltuárias de mero deleite e recreio, que não aumentam o uso habitual do imóvel rural, úteis, que aumentam e facilitam o uso do imóvel rural, e as necessárias, que têm por fim conservar o imóvel rural ou evitar que se deteriore, seguindo normas de conservação de recursos naturais. O direito de indenização é resguardado ao arrendatário no caso das benfeitorias úteis e necessárias que ele construir, sendo havido em favor do arrendatário ainda o direito de retenção do imóvel, que é no caso de, ao final do prazo, o arrendatário ficar no imóvel arrendado enquanto não lhe for indenizado pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas
por ele. Com relação à fixação de preço ou remuneração, o Estatuto da Terra, que legisla esse contrato de parceria de arrendamento, também prevê valores mínimos e máximos para o contrato de arrendamento, o preço de parceria, o preço do arrendamento, que é ajustado em quantia fixa em dinheiro, pode ter o seu valor vinculado a um percentual do valor da terra, que varia aí entre 15% até 30%, dependendo pelo tempo integral do contrato, né, de 3, 4, 5 anos, a depender ali da exploração que se dê ao imóvel, utilizando-se não o valor de registro do imóvel, mas sim o valor real. Com relação a reajustes, valores mínimos de preço na parceria, também há limites mínimos e máximos previstos na legislação, sendo variáveis em decorrência de a terra estar preparada para o cultivo ou ainda pendente de preparo, chamada terra nua. Então, a terra nua tem um limite, né, de valores a serem fixados no contrato de parceria em proveito do proprietário de até 20%. Já a terra preparada, 25%. Se houver a terra preparada em moradia, 30%. Se houver um conjunto básico de benfeitorias que será utilizado na exploração econômica, até 40%. E se for terra preparada, mais benfeitorias, mais máquinas e implementos agrícolas, 50%. Sendo o imóvel concedido em parceria um imóvel de zona de pecuária ultra extensiva, até 75% com meação do leite e comissão mínima por animal vendido, que é comissão mínima, meação do leite e comissão mínima por animal vendido em favor do parceiro, né? Tem que pagar 75%, sobrando ali 25%, mais a meação do leite e a comissão por animal vendido. Bom, além disso, tem possibilidade, né, de cobrança de fertilizantes e inseticidas, cotas adicionais havendo, né, reajustes de alguma benfeitoria que foi utilizada. Bom, sobre a extinção dos contratos, a lei de disciplina, no artigo 26 do decreto 59.566, casos de extinção de contratos, inclusive de parceria, que são, por exemplo, quando há o término do prazo e não há interesse de renovação, quando há retomada, quando encerrou o prazo ou não há interesse de renovação, quando há o interesse do proprietário, arrendatário ou parceiro outorgado adquire o imóvel arrendado e se torna, né, um proprietário, quando ele exerce, por exemplo, o direito de preferência, quando há o distrato, ou seja, mesmo que no curso do contrato há o interesse de ambas as partes pela rescisão, pela a não continuação do contrato, e também a rescisão por inadimplemento. Nesse caso, causa resolutiva tácita, possibilidade de rescisão pelo inadimplemento, independentemente de previsão no contrato. Também caso de força maior, quando há um exemplo de inundação, uma estiagem prolongada que impede, né, a execução do contrato, e também por sentença judicial irrecorrível, além de outros casos de desapropriação, perda do imóvel por evicção ou qualquer outro mecanismo jurídico legal. Bom, por fim, eu queria mencionar ainda as diferenças de tributação do contrato de parceria de arrendamento, que muitas das vezes é o que justifica a fixação do Instituto Parceria e de Arrendamento. A parceria agrícola, ela pode, em alguns casos, ser mais vantajosa, porque como há o pagamento em cima do lucro da atividade, e o lucro é dividido entre o proprietário e o parceiro, otorgante e otorgado, os impostos, né, em decorrências dessa participação nos lucros, ela vai ser menor do que o que seria o preço fixo do arrendamento, que vai entrar lá na tabela do imposto de renda, além de diferenças relacionadas com tributação de pessoa física e tributação de pessoa jurídica. Bom, com relação a esse tópico, é isso, pessoal. Não deixe de ler o material de apoio e até a próxima.